Amém. Chegamos agora num momento muito importante do nosso Conexão Jovem. Como eu falei, a nossa vida, ela tem que apresentar frutos, não é verdade? Nossa vida, ela é a nossa trajetória, a nossa caminhada com Cristo, ela é longa e nós experienciamos grandes coisas. E nada que um bom testemunho fale, porque foi quando Deus ele age de forma milagrosa na nossa vida, é para que você não guarde isso para você, não. Você precisa mostrar como Deus age na vida. Silêncio aí, por favor. Como Deus age na nossa vida através do nosso testemunho. Deus é exaltado, Deus é glorificado através do nosso testemunho. Então, eu quero convidar, recebam com muita alegria, nosso irmão, Dejaci, vai ser quem? Humberto? Diácono Humberto, olha, amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmão, Diácono Humberto vai falar algo que Deus fez na sua vida e essa experiência, eu tenho certeza que Deus vai falar na vida de cada um. Fica aí, fica com ele. Graça e paz, Juventude Cristo Vive. Como é que vocês estão? O testemunho que eu trouxe para vocês hoje é referente a retiro. Estamos aí caminhando para o retiro de 2027 e nada melhor do que dar um testemunho referente a esse momento que é tão importante. E eu venho testificar isso, como é importante e como é bom estar em um retiro espiritual. O meu primeiro retiro aqui na igreja, na verdade foi o primeiro retiro da vida, né? Foi em 2017, foi no Cantinho das Garças, o sítio. Na época, eu estava um pouco, talvez um ano aqui na Cristo Vive, quando eu retornei. Na verdade, eu sou de berço cristão, nasci na igreja Cristo Vive, os meus pais, eles congregavam aqui. Só que depois de um ano e pouco, eles tiveram as suas questões e foram para outro ministério. E eu fui junto, obviamente, eu tinha um ano. E desde então, eu fui até os 7 anos de idade, mais ou menos, congregando em outras igrejas. Então, eu venho de berço cristão, de fato. Só que a partir dos 7, 8 anos ali, algumas coisas começaram a desandar ali na cabeça ali da minha família, né? E eu fiquei um período longo ali de adolescência sem frequentar, sem estar em comunhão com meus irmãos, sem frequentar uma catedral, uma igreja, né? Sem fazer parte de uma igreja. Ali um período obscuro da adolescência, que é o início de 11, 12 anos até os 16. É um período muito delicado na vida do ser humano, né? Porque é o período que ele está passando por mudanças significativas na sua mente, no seu corpo, né? E nesse período eu estava longe e, obviamente, eu criei hábitos muito ruins, né? Nesse período e em uma questão de consciência, a minha consciência estava muito longe de Deus. Eu não tinha uma vida de comunhão com Cristo. E eu não lembro de ter tido, na verdade, uma conversão antes disso. Porque eu era muito criança. Enquanto eu estava ali tendo comunhão e frequentando uma igreja. Então, eu não tinha tido um processo de olhar para Deus e entender que Ele, de fato, é o Senhor da minha vida. E o que é muito engraçado, porque
E tem fotos minhas quando era criança orando, e isso sempre foi uma realidade para mim. Eu sempre, e talvez alguns de vocês se identifiquem, porque às vezes nós nascemos, mas nós crescemos e nós não temos uma ação impetuosa de definir de fato o que queremos, o que entendemos, não sentamos para pensar sobre isso. Apesar de, desde muito novo, eu sempre fui muito reflexivo e sempre pensei muito nessas coisas, mas foi num retiro em que tudo mudou, em que os meus olhos espirituais de fato abriram. E para começar esse momento, inclusive, eu digo que eu fui abençoado para estar no retiro. Na época eu não tinha condição, eu não trabalhava ainda. Na verdade, 16, eu estava fazendo estágio e eu comecei a dar entrada, mas estava muito difícil de completar e já era caro, né, na época. Mas eu fui abençoado, completaram o meu retiro, eu tive a oportunidade de estar. E... um segundo. Quanto tempo eu tenho para... E... eu fui abençoado e pude estar no retiro. E eu fui com o pessoal. Na época, eu já congregava aqui na Cristo Vive. Minha mãe já tinha voltado. O filho bom a casa torna, né, como diz, como a palavra mesmo diz. E minha mãe já tinha retornado e tal. Estávamos aqui felizes, mas eu não frequentava. Eu não estava com o grupo da juventude. Era um outro grupo, uma outra época. Eu ficava muito ali no primeiro andar, ficava muito ali no estúdio. Eu era cabo-man, quando ainda precisava de cabo. Eu era cabo-man. Mas espiritualmente era uma vida fria. Uma vida fria. Eu não tinha uma comunhão de fato com Deus, não tinha uma fé ativa, uma fé viva. Eu não enxergava Deus como eu enxergo hoje. E isso passou pelo retiro. E eu fui para o retiro, eu lembro que eu conhecia pouca gente, era muito pontual. Era o filho do apóstolo, o Davi, o Wendel, era a minha galera, o Bill, que é o primo do Davizinho também, a gente ficava junto. E eu não era enturmado com a galera. Eu era mais destacadão assim, conhecia a galera do estúdio, mas não era tão enturmado com a galera da juventude, né? Que era a galera até um pouco mais velha. Como normalmente era, né? Mas isso não importava. O que eu acho mais interessante é que isso foi o menor das questões. Eu fui aberto à experiência, claro. Fui pensando que vai ter futebol, que ia ter campeonato. Inclusive, eu fui campeão, tá? Do primeiro campeonato que eu participei lá no Retiro. Eu caí dentro de uma panela muito interessante. E eu fui pelo futebol, eu fui para conhecer a galera, e eu realmente conheci uns ali, o outro, e fiz amigos muito próximos. O momento de retiro é um momento de atrelar mais os laços, né? De estreitar os laços, de fazer amizades mais profundas, de conhecer novas pessoas. Eu conheci pessoas incríveis. Eu conheci os irmãos, por exemplo, do Renan. O Renan tá aqui. Os irmãos mais velhos dele são gêmeos. Eu fui padrinho de casamento dele. Então, assim, são amigos. Eu conheci pessoas para minha vida, né? Mas isso foi o menor das questões. O grande ato, o principal ato, eram os momentos de culto. Apesar de todo um sistema que talvez fosse incoerente hoje, na minha própria visão ali das questões espirituais, eu fui com o coração aberto. Estávamos na mesma intenção: adorar, conhecer mais a Deus, ter intimidade com Cristo. E não existe nada que impeça isso naquele meio. Nada. Não existe distração que impeça aquilo naquele meio. Ali no retiro estávamos todos muito suscetíveis àquilo. Primeiro porque já tinha galera que já tinha experienciado e já entendia mais ou menos a dinâmica. E tinha os novos que só ouviam as histórias. E hoje eu estou aqui para contar essas histórias,
para tornar esse coração de vocês mais sensível a essa experiência, mais aberto a essa experiência, com mais saciedade, com mais fome dessa experiência. E tem essas duas pessoas, eu era uma dessas mais novas, e eu vivi experiências extraordinárias. No primeiro dia, eu vi Deus ali, sabe, se movendo. E eu vivi uma experiência que eu não tinha tido antes. Eu conversei com Deus, eu lembro que logo no primeiro dia, depois de um momento de oração e tal, eu sozinho, sem imposição de mãos, eu não fui até então para receber imposição de mãos e tal. Sozinho, eu caí, eu praticamente apaguei sozinho. E conversei com Deus de uma forma tão profunda que naquele momento eu recebi um ministério até. Deus falou comigo que eu serviria a Ele aqui nesse meio, no ministério de intercessão. Olha que interessante, que hoje é o que eu faço. Hoje eu sou líder do ministério de intercessão. E isso foi em 2017, vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos. E foi no primeiro dia que eu me prostrei, que eu abri o meu coração, que eu abri todas as minhas questões que eu não conhecia, e que eu chorei muito, porque é natural, né? Depois de um longo período em práticas ruins, em pecado, eu era muito bocudo na escola e tal, e depois de tantos anos, numa caminhada tortuosa, quando o Senhor endireita, provoca uma sensibilidade. Quem aqui já usou aparelho? Vocês sabem como que usar aparelho provoca sensibilidade. O endireitar provoca sensibilidade. E o Senhor naquele dia esmiuçou a pedra que estava no meu coração, esmiuçou. Eu não era ninguém depois do culto. Eu estava com muita fome. Eu lembro que eu estava com muita fome e muito leve. Eu lembro que eu nunca tinha me sentido tão leve na minha vida. Leve. Eu estava rindo à toa. Eu não tinha fardo. Nenhum, zero. Eu não tinha fardo. Eu não tinha jugo. Era zero. Eu ria por qualquer coisa. Eu estava feliz. O meu almoço, aquela refeição, foi uma das melhores da minha vida. Não por sabor, não de forma humana, mas porque a partir do momento que eu tive aquele encontro com Deus, de verdade, profundo, eu o vi naquele almoço. Eu vi o Senhor naquelas pessoas. E desde então nada mais foi o mesmo. Nada mais na minha vida foi o mesmo. Parece que desde então a minha consciência surgiu. Qualquer coisa que eu fazia, qualquer lugar que eu estava, existia uma consciência. Existia um Deus me apontando o caminho, me apontando a direção, discernindo as minhas palavras. Foi maravilhoso. E, Humberto, desde então, desde 2017, você nunca mais pecou, nunca mais errou, e aí desde então você frequenta a juventude? Não. Olha que interessante. Depois eu frequentei mais 3 retiros, no mesmo sítio ali. Na verdade foram 3 no mesmo sítio. Depois de 2020 foi o retiro que a gente vai agora, nesse mesmo sítio que nós vamos, e é muito bom sítio. Já fica a dica. E durante todo esse período ainda tiveram questões, demandas, pecado, erros, tropeços, desacertos, desavenças, oscilações. Desde aquele retiro, na verdade, eu não fui para a juventude. Eu tinha 16 anos e eu não passei a frequentar a juventude a partir daquele retiro, tá? Eu estou sendo aberto aqui com vocês, estou sendo sincero, isso é um testemunho. Não comecei a frequentar. Para mim ainda existiam algumas barreiras ali, mas eu vejo que elas eram muito mais sociais do que espirituais de fato. E depois eu vivi outro,
E o que era muito interessante, e eu quero deixar essa mensagem para vocês também, é que depois do segundo retiro, apesar de eu ter dito que tudo mudou, que a minha consciência nasceu, eu continuei errando algumas outras coisas. E aí vinha o retiro e era o mesmo choro de arrependimento, era o mesmo choro de culpa que eu vivi no primeiro. Aí veio o terceiro e a mesma coisa. A mesma coisa. Hoje eu percebo que o norte das pregações ali eram muito voltadas para isso, para provocar isso, certo? E isso é algo que hoje nós consertamos, mas passava por mim. O retiro, ele é muito bom, ele é maravilhoso, porque ele vai te dar essas experiências, ele vai te colocar num lugar onde você vai estar suscetível a viver experiências extraordinárias. Mas é óbvio que é o seu dia de amanhã, que é o dia depois do retiro, que você vai colocar sua fé em prática, que você vai agir, que você vai obedecer a Deus, é que vai fazer total diferença, tá? E eu vim aprendendo isso. Eu vim aprendendo retiro após retiro, e a cada retiro eu fui tendo experiências melhores. Eu fui amadurecendo, eu fui me tornando mais obediente. E conforme nós vamos nos tornando mais obedientes, o Senhor nos leva a lugares mais profundos, de entendimento, de experiência, sabe? E você que ainda não se inscreveu, você que ainda não teve essa decisão de fé, de, por exemplo, falar com seus pais, eu acho que esse é o primeiro passo, e é um passo que deveria ser fácil, tá? Se não é, procure ajuda pastoral e até psicológica, eu estou sendo sincero. Então, fale com seus pais, porque, de fato, o retiro, ele é um espaço que ele pode mudar uma vida. E mudou a minha, sabe? Mudou a minha. Deus poderia ter feito de outra forma? Poderia. Deus faz da forma que Ele quiser. Eu vim de berço cristão? Vim de berço cristão. Mas foi depois de retiros com experiências muito profundas que eu entendi algumas coisas. E hoje eu consigo promover retiros dentro do meu quarto, na minha sala. E essa é a grande ideia. Isso que eu quero trazer para vocês. Nós vamos para o retiro. Vá para o retiro. Aprenda. Faça amigos. Estreite os laços dos amigos que você já tem. Mas, principalmente, aprenda a promover aquele retiro, aquele momento que você viveu no retiro, dentro do seu quarto. Que depois que eu comecei a fazer isso, eu, na verdade, uso a sala, porque minha casa tem 2 andares, eu divido o quarto com meu irmão, então às vezes não é muito viável, porque eu faço de madrugada. Então eu uso a sala, que ela é aberta, e quem já me viu interceder, eu estou sempre para lá e para cá andando a beça. Isso é só um reflexo do que acontece na minha sala, eu ando para caramba. E a grande ideia é que nós possamos viver retiros dentro de casa. O que é um retiro? É se retirar. E se você reparar, retiro muito se assemelha à santidade. Santidade é aquilo que está separado. É aquilo que está separado, é aquilo que não se mistura. E o retiro, ele tem essa intenção de promover santidade, de promover essa separação, de promover essas experiências. Hoje no nosso momento ali de discipulado, eu usei esse exemplo da água e do óleo, que se você joga eles num copo, apesar de eles estarem no mesmo ambiente, eles não se misturam, a não ser que você manualmente fique misturando ali por um tempo e algumas moléculas elas vão se embaralhar ali. Mas elas ficam separadas, o óleo é mais denso. E o retiro, ele é essa pausa. Porque nós estamos no mundo, e o mundo está o tempo inteiro querendo nos embaralhar,
querendo nos misturar, nos diluir. Mas nós precisamos estar concentrados, porque concentrados estamos juntos. E o retiro, a santidade, é isso. Nós estarmos concentrados, aglomerados, juntos, para que juntos nós fiquemos mais fortes, mais ousados, a nossa fé se fortaleça e depois, nas nossas casas, nós possamos promover esse momento de separação, de santidade em Deus. Nós e Deus, de forma espiritual, racional, da forma perfeita que Ele nos conduz o nosso coração. Esse é o meu testemunho. Amém. Então, deixou aí uma água na boca, né? Não deixou? Uma expectativa? Então, eu experienciei o último retiro. Foi maravilhoso. Nossa equipe foi campeã, não foi? Então, eu estou querendo... Valentes! Então, que venham os próximos, né? A gente está querendo que venham nos desafiar. Mas é algo maravilhoso, é um momento realmente de experiência com Deus, porque, de fato, nós vamos estar separados do mundo. O mundo vai estar com a festa da carne, e essa atitude, Deus honra a fidelidade do seu filho, que preferiu largar o mundo e focar em adorá-lo, criar dentro do retiro um espaço de adoração, de enaltecer o seu nome, de submissão a Ele, e Deus se agrada disso tudo. Seu celular. Bem, glória a Deus. Vamos então dar continuidade, e eu quero convidar agora nosso pastor Dejalcir. Vamos recebê-lo. Uma linda salva de palmas. Deus é contigo, meu irmão. Responsabilidade. Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Mais que vencedores, eleitos, predestinados, chamados para reinar em vida. Agradeço a Deus em primeiro lugar essa oportunidade que o pastor Alex me deu, e a liderança também, com certeza, de estar aqui para dar o meu testemunho, não para a minha honra, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? O que Ele tem feito na minha vida ministerial, né? Na minha vida espiritual também. O meu testemunho, meus amados, em 1996, eu fui acometido de uma mentira chamada depressão. Só quem vive depressão, síndrome do pânico, medo, fobia emocional, sentimental, psicológica, só quem passa esse momento em que somente Deus em primeiro lugar, e o apoio da minha família, né? Eu era casado, tinha 3 filhos, Luiz Felipe, tenho ainda, né? Suelen e Jaqueline. A minha trajetória foi muito triste. Quando, em 1996, vou ser breve, a linha amarela passou onde eu morava, na Cidade de Deus, derrubou a nossa casa, e naquele momento que eu mais precisava apoio da minha esposa, ela me abandonou, ela levou meus filhos, e foi uma tragédia anunciada. Foi muito triste. Queria morrer, só queria morrer, porque ela tirou um pedaço de mim, que foi a minha família, meus filhos, tudo jovem. Não vi nenhum dos meus filhos crescer, porque eu tive que, como diz lá em Timóteo 4,16, né? Trata de ti mesmo. Eu tive que tratar de mim, da minha vida emocional. E por isso que eu falo que a família é muito importante na nossa vida. Porque o meu filho estava indo para um caminho
tortuoso. Deus usou uma das minhas irmãs, falou, mano, vai cuidar de você, desde que eu cuido do Luiz Felipe. Tá bom, mano. Minha família toda me apoiando. Eu não queria sair do quarto, só queria morrer, morrer, morrer. Não tinha outra palavra, o inimigo estava me peneirando, né? E minha mãe, Deus usa, né? Minha mãe dizia que era católica, nunca foi à igreja. Usou minha mãe e falou assim para o meu irmão, que era da igreja, que saiu, mas Deus sabe todas as coisas. Minha mãe abriu a porta, olha como está teu irmão, ó. Leva teu irmão para a igreja, senão ele vai morrer. Ele está enfiando, não está comendo, não está se alimentando, não está bebendo, não quer ver ninguém. Olha o estado do teu irmão, como teu irmão está. Meus amados, um sol de 40 graus. Eu estava com 2 casacos, barbudo, perambulando pela rua. Se você passasse por mim, olhasse para mim, eu já corria de você, que eu achava que você estava me querendo fazer alguma coisa com a minha vida. Olha o estado que eu me encontrava. E meu irmão, usado por Deus, me trouxe para a igreja. Eu não sei bem mais o exato o dia que foi que aconteceu, mas foi tudo em 96. A minha filha Jaqueline, seis anos, brincou comigo num sábado, falou assim, pai, eu quero ir para a casa da mamãe. Ela morava na Gardênia. Filha, fica com o papai. Fica com o papai. Não, pai, eu quero ir para a casa da minha mãe, que eu quero ajudar minha mãe. Tá bom, filha. Peguei a bicicleta, levei minha filha de 6 anos para a casa da mãe dela. Fiz a vontade dela. Domingo na casa do Senhor, louvando o Senhor no meio da igreja. Era o pastor Leonel na época. Ele me conhecia, falou assim, Dejalci, estão me chamando lá atrás. Era minha irmã, uns pranto. Aí eu falei, ué, minha irmã. Aí eu imaginei, né? Minha mãe já com 70 e poucos anos, eu falei, ih, minha mãe, né? Aí minha irmã me abraçou, mano, fica forte, seja forte, mano, seja forte. Eu falei, ih, mano, calma, o que houve? A Jaqueline partiu. Foi um choque. Foi um choque para a minha vida. Não tinha mais pés, não tinha mais chão, não tinha mais nada na minha vida. Aí Deus, com a sua infinita misericórdia, começou a trabalhar na minha mente, no meu coração. Tive apoio de amigos que eu tinha, irmãos aqui da igreja. Me emprestaram até carro para ir lá na Miú, na freguesia, que eu tinha um plano de saúde naquela época. Fui lá ver, consegui, foram, me levaram. E vi lá minha pequenina, Jaqueline, de 6 anos. A minha trajetória foi muito triste. Depois veio família, minha mãe, não tem mais meu pai, não tem mais minha mãe, né? Depois, um casamento também frustrado. E para a glória do Senhor Jesus Cristo, hoje eu estou aqui para testemunhar a grandeza desse Deus. Hoje eu estou aqui pela misericórdia dEle, né? E agradecer a esse Deus maravilhoso, que hoje, não é tristeza não, a minha alegria era estar brincando com meus filhos, correndo com eles, jogando em cima da cama. Eu não pude fazer isso. Hoje eu estou transferindo isso para os meus netos. Estou transferindo isso para os meus netos. Eu vejo o Heitor, o vovô, todos. Gente, ó, com todo respeito, eu tenho 10 netos, tá? Mas espera aí. 3 é do meu filho Luiz Felipe e 3 da minha filha Suelen, né? O resto é do agregado, que é dos meus enteados. Mas, glória a Deus por isso, eu tenho como neto, me respeitam, me amam.
Então, eu só tenho que agradecer a Deus por Ele ter me restituído, né? E me deu um casamento maravilhoso, uma esposa, uma família que hoje me apoia. Minha esposa está sempre comigo no culto de oração, no escuto, congrega, está sempre comigo ali do meu lado. Então, eu deixo aqui minha gratidão a Deus, né? E por estar aqui com vida, com saúde. Ah, pastor, mas você chegou aqui tão rápido, pastor. Falei, meu amado, em 96 eu tinha 31 anos quando aconteceu essa mentira. Hoje eu estou com 61, sou jovem, sou garota ainda, 61. Hoje, eu sempre falo, hoje eu não poderia estar aqui olhando para cada um de vocês. Poderia estar numa clínica psiquiatra, ou até, quem sabe, morto, né? Hoje eu estou aqui porque Deus é misericordioso. E outra coisa, às vezes a gente não quer colocar prova, né? Provar Deus, né? Mas a minha doença era tão assim que eu pegava o copo assim, ó, do remédio, o vidrinho do remédio, eu não bebia, não botava aqui, eu botava logo na boca, tomava todo o remédio. Aí no outro dia eu cheguei de noite, olhei para o vidrinho. Senhor, olha só, hein? Olha a audácia do cara doente. Não acho que Deus já estava falando. Se tu é Deus mesmo, eu não vou tomar mais esse remédio, não. Tu vai ter que me curar. E se o Senhor me curar, eu vou te servir como o Senhor quiser. Aí eu vivi muita experiência, gente, com Deus, maravilhosa. Maravilhosa. A primeira experiência que eu tive com Deus foi uma vizinha, meia-noite, uma vizinha me chamando. A minha irmã, mano, estão chamando lá no portão. O que houve? Ah, a Fábia. Foi, Fabiana, fala. Olha, tem 3 garotas lá, chegaram lá em casa, lá, a gente fazendo uma festinha lá, mas está toda lá pegando coisa ruim. Pô, tu veio logo me chamar? Pô, aí eu falei, caramba. Aí Deus, vai lá. Eu falei, caramba, meia-noite, cidade de Deus, atravessei a rua, fui lá. Meti a espada e fui lá. Falei, caramba, Deus está me provando mesmo, né? Que Ele é Deus, né? E ali foi o momento que eu tive de experiência com Deus. Orei pelas 3 meninas, estava endemoniada, estava cheio de coisa ruim lá. Orei na autoridade do nome de Jesus. E elas foram libertas, caíram lá no chão, lá, tudo. Então, eu falei, caramba, Deus, tem mais experiência aí, pai? Então, entendeu? Foi uma experiência muito... E estou vivendo muito... Olha, depois que Deus começou essa obra na minha vida, eu só estou vivendo a plenitude de Cristo, estou vendo um milagre. Você falou de coisas que aconteceu, a minha trajetória, né? Agora falar de coisas boas. Eu sou funcionário público federal, trabalho na área da saúde, trabalho no almoxerifado, e eu trabalhava no Hospital do Curicica, há 35 anos, aí vim para cá, para o Newton Beta, aí na Policlínica. Aí, todo mundo, Dejalci, bota, estamos com o processo aí na justiça, é minha médico, tique alimentação. Amados, milhões e milhões de funcionários. Olha quanto funcionário público federal vocês imaginam tem no país, não é isso? Só o pastor Dejalci, o abençoado, que ganhou a causa. Todos os outros foram tudo arquivados. Deus não é maravilhoso, não é? A Ele toda a honra, toda a glória. Eu estou vivendo só as coisas maravilhosas de Deus. E agradecer também a minha liderança, né? Apóstolo, profeta Miguel Ângelo, bispa Rosana, bispo Sérgio, bispa Ana Carolina, meus bispos, que eu amo também, bispo André, bispo Cristiane, qual faço parte do corpo do Ministério de Oração e Intercessão, e que eu continue sendo esse canal de Deus aí para abençoar a vida dessas pessoas e que meu testemunho seja para aquelas pessoas que estão, algemadas, estão presas com essa mentira, porque se disser que você passa sozinho, que você consegue sozinho, é mentira. Sem Jesus, sem mim, o Senhor falou o quê? Em João 5,
15:5. Eu sou a videira verdadeira e vós o ramos. Se permaneceres em mim e eu nele, isso dará muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, se eu estou aqui, é porque Deus começou a boa obra na minha vida, né? E eu agradeço muito a Deus, né, pela minha vida, por tudo que Ele tem proporcionado, por ter colocado também pessoas maravilhosas, como o meu amigo ali, Eduardo Carvalho de Justiça, né, o Carlos, todos, né, que participam, que estão sempre comigo, né, todos meus irmãos, o Eduardo, o pai da Maria, é uma bênção também, entendeu? Todos, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Porque eu guardei no dia 14, né? Quando o apóstolo trouxe aquela passagem que Moisés queria ver a face do Senhor, né? O Senhor Êxodo, está aqui em Êxodo, dá uma olhadinha rapidinho aqui, em Êxodo 33, né? Que o Senhor, até marquei aqui, ó, 33:14, respondeu, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E Deus está me dando descanso, meu amado, da onde Ele me tirou de um tremendal de lama para me colocar diante dEle, diante do altar. Eu tremo e tremo quando estou no altar do Senhor, porque eu sei que não sou eu, né? Ele fala lá em Gálatas 2:20, né? Logo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, eu cortei, sabe? Eu estou negando a mim mesmo, sabe? Estou carregando a cruz e me siga. Então, é isso que eu estou fazendo, né? Me renunciando, estou me entregando totalmente ao Senhor, porque eu não abro mão. Até falei com meu amigo ali hoje de tarde, o Eduardo, eu não abro mão. A minha família Marca sempre sabe que eu tenho na igreja domingo. Domingo é do Senhor. Então, não marca nada domingo. Aí a minha nora lá com meu filho lá fizeram. Falei, ó, meu pai não vai vir não. Por quê? Domingo, ele não troca. Então, meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com a igreja, meu compromisso é com o ministério, entendeu? Então, eu estou aqui porque foi Ele que me tirou, foi Ele que me resgatou, foi Ele que me curou, foi Ele que me sarou, foi Ele que me libertou. Então, eu estou aqui para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E através da minha vida, eu tenho visto o testemunho de pessoas chegam, pastor, o irmão orou, amada, canaliza para o Senhor. O irmão orou por finança, olha, aquela porta se abriu, glória a Deus. Então, mais uma vez, eu só tenho que agradecer a Deus, obrigado pela oportunidade, tá, meu amado? Eis-me aqui, né? Eu demoro muito mesmo, né, para falar, né? Quando pego o microfone, a minha esposa fala. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Não desista do sonho de vocês, não desistam, né? Porque é isso que o inimigo quer, né? Que a gente desista, né? Seja perseverante na oração, súplica ao Senhor. Então, deixa aqui a minha gratidão a cada um de vocês, tá? A todos. Meu bispo Bispo André, Bispo Cristiane, que está nos assistindo aí também, o apóstolo, minha gratidão eterna. Eis-me aqui, tá? Aqui é a minha casa, eu pertenço a esse ministério, pertenço a esse Deus maravilhoso, que me tirou das garras de Satanás. Ele diz lá em Colossenses 1:13, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, fica aqui a minha eterna gratidão e que eu possa dar bastante fruto nesse ministério apostólico e profético. Agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meu amado. Beba sua água. Deus é fiel. O que nós podemos vivenciar aqui esse momento é ver o poder de Deus na vida do seu povo. Há impossíveis para Deus? Sim ou não? Há impossíveis? Não, claro que não. Porque Ele cuida dos seus filhos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Então, que esses testemunhos que nós ouvimos, o Senhor, Ele
Ele quer ser engrandecido por tudo isso. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é contigo, é comigo, é com vocês, é com você que nos assiste pela internet. O Senhor, Ele pode resolver qualquer problema. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei de reis, Ele é o nosso juiz. Aquelas situações mais difíceis. Vocês viram aqui o testemunho do pastor? A situação de você viver totalmente como se ficasse transfigurado, irreconhecível. Mas Deus queria que através dessas situações, e nós não sabemos o plano de Deus, o que a gente crê é que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E a glória da segunda casa sempre vai ser maior. Vocês creem? Eu creio. Então vamos ficar de pé, vamos separar esse momento para nós orarmos. Eu quero até convidar o pastor Dejaci para que possamos iniciar esse momento de oração e intercessão, que faz parte desse momento do nosso conexão. Feche os seus olhos, comece a orar, falar com o Senhor, apresente o teu coração a Ele, coloque diante do Senhor, porque o mesmo Deus do pastor Dejaci é o mesmo Deus de cada um de nós. É Ele que tira você do monturo, que transforma, que limpa. Deus, Ele é fiel. Então coloque a mão no seu coração, Pai amado, Pai bendito. Te glorificamos, Senhor, pelo Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Nós somos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, Tu sabes cada momento da nossa vida, cada detalhe, cada situação que nós estamos passando, Pai. Por isso, Senhor, vai, Senhor, penetrando agora. Senhor, faça com que cada um aqui aproveite essa oportunidade de falar contigo, de ter essa intimidade contigo, de poder experienciar algo sobrenatural na sua vida. Eu creio que o Senhor está movendo algo sobrenatural, Senhor. Por isso, Deus, nós nos colocamos agora abertos para receber o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Senhor. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. E aqui nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para Te bendizer, Te exaltar, Te glorificar o nome que está sobre todo nome, Senhor. Oramos pela vida financeira do jovem, Pai, de toda a Tua igreja, Senhor Jesus, que precisa de ver o sobrenatural se manifestando na sua vida financeira, Jesus. Jovens aqui, Senhor Jesus, que estão com sonho, metas, alvos, conquista, ó Senhor, que eles possam, Senhor, meu Deus, aleluia, olhar para Ti, Senhor, e dizer: Senhor, abre a janela do céu, Pai, e derrama chuva de bênçãos sobre a sua igreja, Pai, sobre esse jovem, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Senhor, em Provérbios 8, 18 e 20 e 21. Riquezas e honras estão comigo, bem duráveis e justiça, para adotar de bem os que me amam e lhe encher o tesouro. Ó Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor. Tu és o Deus, Pai, do infinitamente mais, Senhor, do tudo que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder, da Tua palavra, Senhor, que opera em cada um de nós, Senhor. E que nessa tarde e noite nós podemos ver o sobrenatural do agir de Deus, Pai, na vida financeira do Teu povo, Senhor. Sim, Pai, o jovem, Pai, com crescimento, Pai, ó Deus, nunca visto na sua vida, Senhor, aonde eles colocarem a planta dos seus pés, as suas mãos, eles serão bem-sucedidos, porque eles confiam em Ti, Senhor. Senhor, muitos confiam em carro e cavalos, mas nós confiamos em Ti, Senhor.
Ó Deus amado e bendito, Tu és o Deus do infinitamente mais. Tu és um Deus grandioso, Pai. Ó Pai, Tu pode fazer, Pai, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me alegro nesse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que abre porta que ninguém pode fechar, e fecha a porta que ninguém pode abrir. Esse é o Deus que nós servimos, Senhor. Por isso, Pai, nós estamos aqui, Senhor, unidos em só um Espírito, Pai, e um único Deus, Pai, que vivifica, chama a existência coisas que não são como já fosse. Sim, Pai, que haja um mover sobrenatural, Senhor, na vida do Teu povo, Senhor, para que a Tua casa tenha tudo do bom e do melhor, Senhor. Sim, Pai, aqui tem chefe de família, Senhor, homens, mulheres, Senhor, ó Deus, que almeja, Pai, sonhos altos e grandiosos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus dos impossíveis, Pai. Os impossíveis dos homens são possíveis para Ti, Senhor. Por isso nós estamos aqui com a Tua palavra, Senhor, que não pode voltar vazia, Senhor, porque nós somos como a águia, Senhor. Vamos voar, Senhor. Voar como a águia, Senhor. É assim que o Senhor nos vê, Pai, como a águia, Senhor. E assim nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Sem Ti nós não somos nada, Pai. Nós temos um propósito, Pai, nessa terra, Pai, que é glorificar o Teu santo nome. Senhor, nós Te agradecemos porque Tu nos salvaste, Pai, do império das trevas. O Senhor nos tirou, Pai, de uma vida, de um lamaçal, de poço de vergonha, e nos resgatou, Pai, para o Teu reino, para vivermos maravilhas, Pai. E é nesse espírito, Pai, que eu intercedo sobre relacionamentos, sobre união, sobre amizade, Senhor, que nós estamos aqui no mesmo corpo, no mesmo propósito. Nós estamos aqui na Tua igreja em comunhão, e é necessário sempre que haja o mesmo propósito, o mesmo sonho, o mesmo desejo. Senhor, entrego a Ti, Pai, a vida de todos que estão aqui nesse ministério, Pai, a todos que estão aqui presentes, a todos que estão assistindo online. Receba também essa intercessão, essa oração, essa palavra, em nome de Jesus, que em nossas vidas, Pai, haja união, haja propósito, haja amor, que os irmãos se virem um com o outro por amor, em ajudar ao próximo. Senhor, tira de nós toda a dissensão, toda a raiva, toda a ira, toda a facção, porque são frutos da carne. Nós não andamos pelo fruto da carne, mas sim pelo Espírito, Senhor. Aquele irmão que errou contra o outro, Senhor, que o Senhor possa, no coração de cada um, liberar o perdão, Senhor. Que as pessoas voltem, aqueles que pararam de se falar por algum momento dentro do ministério, que o Senhor possa despertar, Pai, as emoções, o Senhor possa despertar o coração, que essas pessoas retornem a falar com o outro, que não olhe com um olhar de julgamento, que não venha olhar com um olhar de raiva, ou de alguma lembrança do passado, até porque o passado o Senhor apagou, Senhor, mas sim que vejam com outros olhos, Senhor, um olhar de amor, de misericórdia, de graça, de perdão. Senhor, tira de nós todo aquele sentimento de culpa, de algum erro que nós cometemos com o próximo, dentro do ministério no passado, aquilo que pode afligir a nossa alma, aquilo que pode afligir, em algum momento retornar o que fizemos no passado. Senhor, apaga, Pai, da nossa memória todo o erro que nós cometemos, Senhor, porque nós estamos inclinados a se arrepender dia após dia e viver debaixo da Tua vontade. Senhor, nós estamos aqui, a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. É a Tua palavra que diz, não sou eu que estou inventando isso, Pai. Está escrito na Tua palavra, que nós possamos ser cada vez mais unidos no mesmo propósito, porque os tempos, Senhor, os tempos nesse mundo são difíceis. Se nós estamos unidos, já é difícil o tempo, imagina divididos, Senhor. Não há ninguém pode ficar de pé se há divisão dentro do Seu povo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, se há alguma divisão, alguma ira, Senhor, que o Senhor possa estar unindo novamente, Pai,
cada um, amizades, que através disso, Pai, desses relacionamentos, o Senhor possa proporcionar amizades, como Humberto disse no retiro, possa unir, Pai, criar, além de amizade, mas irmandade, porque há amigos mais chegados que irmãos. Senhor, que o Senhor possa despertar em nossos corações, não só no relacionamento dentro da igreja, mas na família, nos lares. Senhor, nós entregamos tudo a Ti, e tudo a Ti, Senhor. O Senhor restaura a família também, relacionamentos, união. Entregamos a Ti, Pai. Faça a Sua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Em concordância, ó Pai, eu oro a Ti, ó Senhor Jesus, pela união, ó Pai, do ministério, do corpo ministerial, como uma família na fé, ó Senhor Jesus. Eu oro a Ti, ó Pai, para que todo espírito de divisão caia por terra no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Porque a Tua palavra nos ensina que casa dividida não subsiste, ó Pai. A família da fé que se torne cada vez mais fortalecida, tenha laços mais estreitados, ó Pai, que se aproxime cada vez mais de como Tu andaste nessa terra, ó Senhor Jesus. Deus, eu oro a Ti, ó Pai, para que aqueles que ainda guardam ressentimento, tristeza, que não conseguem perdoar aquilo que algum irmão fez, ó Pai, eu peço a Ti, ó Senhor Jesus, para que o Senhor vá no coração das pessoas, ó Pai, transforme, tire esse coração de pedra, que o perdão seja liberado, que aqueles que ainda têm alguma ressalva, alguma dúvida no coração a respeito de algum irmão, Pai, que isso caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Deus, eu oro a Ti também pelas nossas famílias, ó Pai, nossas famílias de sangue mesmo, ó Pai. Eu oro a Ti, ó Pai, para que essas famílias, aqueles que ainda não se converteram, nossas famílias que vão se converter para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, seja através de nós ou seja através em outra oportunidade, Pai. Eu oro a Ti, ó Senhor Jesus, união dentro das casas, ó Pai, não mais brigas, não mais reclamações, não mais discussões desnecessárias, ó Senhor Jesus, não mais divisão, ó Pai. Eu oro a Ti, ó Senhor Jesus, união para a honra e glória do Teu nome, porque nós somos um corpo, e um corpo não pode amputar o braço, não pode amputar um dedo, porque o dedo se machucou. Não é assim que funciona. A gente se une e cura uns aos outros para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, ó Pai. Amém. Senhor, assim como a Tua palavra diz, Pai, lá em Salmos, que a Tua palavra diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Senhor, nós sabemos, Pai, que os pastores usavam óleo na cabeça dos animais como um repelente natural para afastar insetos, especialmente a mosca varejeira. E esses insetos depositavam ovos perto do focinho, e as larvas penetravam na pele, causando dor e morte. A unção protegia a mente e a vida da ovelha contra esse mal. Mas no contexto espiritual, essa prática representa a proteção de Deus, agindo como um escudo que afasta os pensamentos de medo, dúvida, desespero que perturbam a mente humana. Então, por isso, Senhor, eu gostaria de orar para que o Senhor, Pai, venha com a Tua proteção divina sobre as nossas mentes. Eu queria que você colocasse a sua mão na sua cabeça agora. Põe a mão na sua cabeça agora. Senhor, nós oramos nessa noite, Pai, pedindo, Senhor, e reforçando espiritualmente, Pai, que o Senhor proteja a nossa mente, o nosso coração. E nós temos visto que cada dia mais o inimigo tem tentado contra as nossas mentes com pensamentos, com dúvidas, com desespero, com sentimentos de morte, pensamentos de suicídio, pensamentos que contrariam a nossa fé. Mas nesse momento, Senhor, nós clamamos pela proteção divina, a proteção que o bom pastor derrama sobre a mente das suas ovelhas, protegendo de toda larva, de tudo aquilo, de todo pensamento que vem penetrar, Senhor, para tentar causar dor, sofrimento e até a morte. É nesse momento, Pai,
Que a tua palavra, Senhor, vem de encontro às nossas mentes, Pai, e vem destruindo, Senhor, todo pensamento contrário. Vem destruindo toda dúvida. Vem destruindo todo pensamento de suicídio, todo pensamento de depressão, de ansiedade. Senhor, vem destruindo todo pensamento de apostasia, todo pensamento que tenta desviar os seus filhos, Pai, da fé verdadeira. Nós declaramos que, em nome de Jesus, sobre a nossa mente está a mão do Senhor, Pai. E que nenhum mal vai prevalecer contra as nossas vidas, Senhor. E que somente a voz do Senhor vai nos guiar nessa vida, Pai. Então nós declaramos em nome de Jesus, nossas mentes, nossos pensamentos, nossa vida e o nosso coração estão completamente cercados e protegidos pela mão do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em concordância com tudo o que foi dito, Pai. Nós temos a certeza, Pai, que estamos no melhor lugar desta terra. Porque muito vale para um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, nesse momento, eu te incentivo a fazer esse lugar um lugar de adoração. Para que você possa dizer, Senhor, o teu jugo é suave, Pai. O teu fardo é leve. Eu deixo aqui, meu Pai, as minhas preocupações. Eu deixo aqui as minhas dores. As dores da minha alma. As dores, meu Pai, que afligem o meu coração. Porque eu sei em quem tenho crido. E sei que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então convido também aqueles que estão na internet, aqueles que estão nas suas casas. Faça esse lugar um lugar secreto. Um lugar que tu dizes: Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Senhor, nós invocamos, meu Pai, os teus anjos no nosso meio. Pai, porque sabemos que nós podemos viver grandes coisas quando nós separamos a nossa vida para Ti. Porque nós colocamos, Pai, esse dia, Senhor, em prol de um culto racional para oferecer o melhor, meu Pai, das nossas almas. E, Pai, como ouvimos todo esse mês, Pai, nesse momento nós calamos as vozes, os ruídos, Pai, que vêm, Pai, afligir a nossa alma. E dizemos: aquieta minha alma, faz, Senhor, ouvir a Tua voz. Se você tem deixado as vozes desse mundo a te afligir, que nesse momento você possa declarar isso para a tua alma: aquieta, ó minha alma. Faz, Senhor, eu ouvir a Tua voz. Porque estamos num lugar santo. A terra que pisamos, Senhor, sabemos que é a terra santa. Aonde colocamos a planta dos nossos pés, ali é um lugar santo. Então onde formos, Senhor, levaremos, Pai, a Tua mensagem. Levaremos, meu Pai, a Tua palavra. E sabemos que o amor, Pai, de Deus não se esfriará. Porque nós seremos os propagadores de tais mensagens, a das boas novas de Cristo Jesus, Senhor. Então nesse momento, meu Pai, nós oramos pela vida espiritual do Teu povo, Pai. Para que seja, Pai, a cada dia, meu Pai, através de glória em glória, através da palavra, Pai, de rios de águas vivas, Pai, que, Senhor, podem preencher todo o vazio daquele, Senhor, que ainda, Pai, estão em busca, meu Pai, de satisfação, estão em busca da verdadeira felicidade, quando o Senhor diz que Tu és, Senhor, tudo aquilo que precisamos, porque basta a Tua graça para as nossas vidas, Senhor. Nós queremos ver, meu Pai, o Teu agir, Pai. Então nesse momento, Pai, nós damos liberdade a Teus anjos, querubins, serafins e arcanjos para adorarem, Pai, no nosso meio. Porque, Senhor, apesar de jovens, apesar de novos, nós também, Senhor, queremos viver sempre, a cada dia, novas experiências com o Senhor. Ver o Teu manifestar de cura, de libertação, de renovação de forças, Pai. Não só de ouvir falar, mas assim como Jó, de Te ver, Senhor. Que toda a terra declare que Tu és o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então eu te convido a fazer esse momento de adoração ao nosso Deus em espírito e verdade, amém? Eu ouvi uma vez e li no Teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver dois
cheia do conhecimento da glória de Deus. Você pode declarar isso? Como as águas. Faça esse lugar um lugar de adoração. Levante as suas mãos ao céu, porque o Senhor merece toda a honra. Tua igreja. Eu vi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez, que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Te adoramos, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Adore ao Senhor, aquele que morreu em seu lugar, aquele que se entregou, aquele que nunca falha, nunca falhou. Tu és o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Senhor, que fez o teu povo passar, Pai. Aquele que fez Pedro andar sobre as águas. Por isso, Pai, unimos as nossas vozes, a vozes de anjos que dizem que Tu és o único Rei, o Rei de nossas vidas. Santo, Santo és, Pai. Santo, Santo és. Estamos juntando a terra com os anjos.
todo joelho confessará, Senhor, toda língua confessará, todo joelho se dobrará a Ti, Senhor. A Tua palavra será levada, Pai, aos 4 cantos da terra. Estaremos unidos, Senhor, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A nossa fé não falhará. Nunca falhou, Senhor. Jesus. Santo, Santo és. Tu tens a fé, Pai, que restaura o nosso ser, Pai, porque Tu dizes, Senhor, que é pela graça, Senhor. É por graça, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não acredite naqueles que dizem que existe lugar melhor do que esse. E a obra do Senhor está completa. O Senhor, Ele falou e Ele cumpriu. E o Senhor, mais uma vez, nos convida a andar por fé. Porque a palavra sem revelação, a palavra sem prática, a palavra sem fé, ela é vazia. É por isso que nós nos apegamos a ela, não como alguém que acredita na letra, mas que acredita na unção que o Espírito tem através dela. E é por isso que, através dessa fé, nós cremos que o Senhor já está operando sinais e maravilhas aqui, em nome de Jesus. Amém. Confiamos em Ti, Senhor. Você me chama pra caminhar, firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. A eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa. Diga mais uma vez essa verdade, grava. A eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e
consumador da minha Eu fixo os meus olhos, fixo os meus olhos no autor, fixo os meus olhos no autor, fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Vocês estão felizes, meus amados, por estarem na casa do Senhor? Pode ser mais forte. Vocês estão felizes? Aleluia, glórias a Deus. Meus amados, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E o Senhor, Ele nos reveste de autoridade e de intrepidez para proclamar contra as enfermidades que o inimigo coloca sobre a nossa vida. Então que você tome posse dessa palavra agora nesse momento e cante com alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, e a alegria do Senhor, ela mora no nosso coração, amém? Cante com alegria. Se você sentir a vontade de dançar, de saltitar, você tem liberdade nesse lugar, porque o Senhor aqui se faz presente, amém? Aleluia, glórias a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. A tua alegria é a nossa força e ela mora em nosso coração. Palmas! Assim, ó. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa prova e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. O exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é a arma de vitória do exército de Deus, do exército de Deus, do exército de Deus, marchando vai. Por terra agora os inimigos de Deus, se estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é um Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo canto e um novo canto. Com nossos lábios vamos proclamar. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. 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 Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Palmas!
nos satisfaz. Somente a sua presença. Glória a Deus. Erga suas mãos ao Senhor. Amém, Senhor. Vamos orar, interceder. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse momento que o Senhor proporcionou em nossas vidas. Nós saímos com a Tua proteção, nós saímos com os Teus anjos. Em nome de Jesus, Senhor, está entregue a Ti esse louvor, Pai. Que suba a Ti como um bom perfume e que o Senhor venha responder todas as nossas súplicas, todas as nossas orações e que seja feita a Sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, dê um brado de vitória e diga amém! Alegrai-vos, filhos de Sião! Vamos! As palmas! O melhor de Deus já chegou em nossas vidas. Eu acredito, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Uau! As palmas! Tenha fé, meu irmão, que o Senhor já fez em sua vida. O melhor dele, a vontade dele. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, yeah. E os lagares transbordarão de óleo e vinho, restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus se já chegou aqui. 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 O melhor de Deus. Mais uma vez. O melhor de Deus se já chegou aqui. O melhor de Deus já chegou aqui. O melhor de Deus se já chegou aqui. O melhor de Deus. Alegrai-vos, alegrai-vos. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Receba, meu amado, chuva de Deus. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão. O Espírito de Deus está sobre a sua vida, por isso você transborda do amor dele. Os seus lagares transbordarão. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. Você sabe? E sabereis que o melhor de Deus se já chegou ali. O melhor de Deus se já chegou aqui. O melhor de Deus se já chegou aqui. O melhor de Deus se já chegou aqui. O melhor de Deus. O melhor de Deus se já chegou aqui. O melhor de Deus se já chegou aqui. O melhor de Deus se já chegou aqui. O melhor de Deus. O melhor de Deus já chegou em nossas vidas. Nós vamos confessar isso novamente. Esse refrão, amém? O melhor de Deus se já chegou aqui. O melhor de Deus se já chegou aqui.
segurança, amor, é o fruto de Deus, é o melhor de Deus sobre nossas vidas. O melhor de Deus já chegou aqui. O melhor de Deus já chegou aqui. O melhor de Deus sim já chegou aqui. O melhor de Deus. O melhor de Deus sim já chegou aqui. O melhor de Deus sim já chegou aqui. O melhor de Deus sim já chegou aqui. O melhor de Deus. Aleluia! Como é bom estar na casa do Senhor, dizendo que o melhor já chegou em nossas vidas, amém? Dê um brado de vitória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Levante suas mãos aos céus, Pai amado, Pai bendito. Obrigado, Senhor, por essa tarde e noite maravilhosa, Senhor. Que estivemos nos teus átrios, Senhor. Aprendemos mais de Ti. Te exaltamos, Te adoramos. Oh Deus, como é bom, Senhor, estar na Tua casa com os meus irmãos, Senhor. Oh Deus, queremos que essa alegria, ela jamais se encerre nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Pai. Oh Deus, Tu sabes, Senhor, que existem muitos jovens ainda que serão alcançados, Pai. Oh Deus, jovens que vão experimentar o que nós experimentamos hoje aqui essa tarde, Senhor. Oh Deus amado, toca naqueles que o Senhor quer falar. Oh Deus, como o Senhor fez com aquele coração de pedra, Senhor, o Senhor transformou esse coração em coração de carne, Pai. Oh Deus amado, nós cremos no sobrenatural, Pai. Obrigado. Eu só tenho Te agradecer, Pai. E queremos declarar, Senhor, que o Teu amor, que o Teu infinito amor, as Tuas misericórdias, Senhor, nos acompanhe hoje e eternamente em nossas vidas, Pai. Que ao sairmos dessa igreja, Pai, os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos livrando, nos dando proteção, para que nós possamos amanhã estar de volta, Pai, na Tua casa, para Te enaltecer, para Te engrandecer, para Te reconhecer como o único que merece todo louvor, toda glória, toda soberania, em o nome de Jesus. E o povo mais feliz dessa terra, diga amém, amém, glórias a Deus. Vão em paz, vão felizes, com alegria. Deus é fiel.